Olá pessoal, nesta aula iremos falar sobre memórias. Existem basicamente dois tipos de memória: memória principal e memória secundária. A memória principal é um depósito temporário de dados e instruções dos programas de computador. A memória principal do computador é volátil. Bem, e o que quer dizer um depósito temporário de dados? Indica que essa memória não é permanente. Ela só é utilizada quando há algum programa ou dados em execução. E volátil, o que indica é esse termo. Quando se desliga o computador, todas as informações são perdidas. Essa é a definição de volátil. Então, essa memória não armazena fotos, nem vídeos, nem documentos, pois ao desligar, tudo é perdido. Um exemplo desse tipo de memória é a memória RAM. Sobre a memória secundária. Os usuários necessitam de algum método para armazenar informações de modo permanente, ou seja, de modo que, ao passar do tempo, essas informações não se percam. A memória secundária, ou memória de massa, é usada para gravar grande quantidade de dados que não são perdidos com o desligamento do computador por um período longo de tempo. Exemplos de memória de massa incluem o HD, as mídias removíveis como CD, DVD e pendrive. Bem, nessas mídias podemos colocar sim as fotos, os arquivos, vídeos, pois estes dados não serão perdidos ao desligar o computador, diferente da memória principal, no qual a gente viu o exemplo da memória RAM. Então, temos aqui alguns exemplos como pendrive, CD, HD. Lembrando que esse último, o HD, ele é um componente interno do computador. É lá onde ficam nossos vídeos, nossas fotos, nossos arquivos de texto, certo? Então, agora você sabe a diferença entre as duas memórias presentes nos computadores. Isso é de muita importância. Isso é muito importante. Bem, temos um componente no computador, um componente interno, que se chama memória RAM, que é, como a gente falou, a nossa memória principal, ou seja, nossa memória de processamento. Em resumo, é uma memória de processamento. Temos também o componente HD. É um dispositivo de armazenamento, que possui uma memória do tipo secundária. É lá onde ficam os arquivos armazenados de forma permanente. Então, um exemplo básico para que entendamos esses dois tipos de memória é o seguinte: você precisa executar um programa, tipo editor de texto. Então você clica no seu programa. O processador ele vai buscar no HD esse arquivo e trazê-lo para a memória RAM, porque é a partir da memória RAM que são executados os programas e instruções. Geralmente, um computador tem 4 GB de memória RAM e 500 GB de HD. E essas informações são importantíssimas na hora de você adquirir um computador, porque a memória RAM ela vai impactar diretamente no desempenho do computador. Já o armazenamento, a memória de HD, vai definir aí quanto espaço você pode armazenar, quanto de arquivos você pode armazenar no seu computador. Então, a memória mais importante é a memória RAM. Obrigado, até a próxima aula.